Existem dois segmentos na sociedade brasileira que, por ser a maioria, será extremamente importante nesse processo eleitoral de 2022, vai ser decisivo. Um é o segmento feminino, as mulheres, e o outro, esse extremamente forte, são os evangélicos. E eu tenho alertado muito, através dos meus vídeos, a comunidade evangélica para não deixar se levar nessas eleições por candidatos de esquerda. E por que que eu digo que o evangélico não é natural, não é normal que ele caminhe com candidatos de esquerda? Quer seja deputado estadual, federal, senador, governador ou até mesmo presidente. Mas vamos focar mais para presidente. O fato, senhores, da estranheza quando a gente vê alguma liderança de esquerda, alguma liderança evangélica cristã apoiar partidos e personalidades de esquerda, é pelo fato de que a esquerda ela tem como matriz o comunismo. E o comunismo não aceita os cristãos. Nunca aceitou, não aceita e jamais aceitará. E é assim em todo mundo. Aqui no Brasil, até uns dias atrás, o PT chamava os evangélicos de evangegues. Evangegues. O Lula, por diversas vezes, tratou os evangélicos com descargo, com desrespeito. Os militantes do PT não nutrem nenhum apreço por essa comunidade, por esse segmento. Isso é nítido, nós temos aí inúmeras manifestações de repulsa contra os evangélicos. Os países onde experimenta o comunismo, a primeira coisa que eles fazem é perseguir os cristãos, os evangélicos. Na China, por exemplo, não é permitido a atividade cristã evangélica, sob pena de prisão ou até mesmo de pagar com a vida. Na China, nessa mesma China, alguns evangélicos cristãos foram aprisionados em campos de concentração pelo seu simples exercício da fé. Em Cuba, nem pensar. Em Cuba não se aceita o culto religioso, religião cristã. Foi assim na extinta União Soviética. Hoje a Venezuela está começando a padecer com esse dilema. A Coreia do Norte, que também é um país de matriz comunista, mas não aceita sob hipótese ou circunstância alguma a atividade cristã. Na África, muitos cristãos, em países africanos que têm como a matriz comunista, em muitos países cristãos, os cristãos são queimados vivos, como a gente pode ver em diversas cenas que estão aí nas redes sociais. Aí eu pergunto, como um cristão, como um evangélico, pode apoiar partidos que têm a linha ideológica comunista, sendo que o cristianismo, o evangelho e o cristianismo têm um compromisso com a vida, com o amor, com o perdão, com a honestidade, com respeito aos diferentes. E o comunismo faz completamente tudo isso ao contrário. Persegue os gays, persegue os pretos, os ciganos. O comunismo, em nome da sua ideologia, tirou mais vidas de pessoas ao redor do mundo que todas as guerras juntos. Foram milhões e milhões de vidas ceifadas em nome do comunismo. Em Cuba, foram mais de 200 mil pessoas executadas.
Em nome da revolução cultural na China, 70 milhões de chineses pagaram com a vida por causa da implantação do comunismo. No Camboja, de Pol Pot, foram 2 milhões de pessoas que teve as suas vidas ceifadas. A Rússia, de Lenin e Stalin, teve quase 100 milhões. Então, não só na União Soviética, mas nos países ali do seu entorno, em nome do comunismo. O comunismo não aceita de maneira alguma a religião, sobretudo a evangélica cristã. Então, quando eu vejo um cristão evangélico, principalmente pastores, dizendo apoiar partidos e liderança de esquerda, ou ele é desinformado por não conhecer a história, ou ele é mau caráter, mesmo conhecendo a história, resolve caminhar com esse segmento, porque está de uma forma ou de outra se locupletando. Vocês podem ter certeza, comunidade evangélica, se a esquerda voltar no Brasil, o poder de ação de vocês serão limitados ou extintos. Vocês lembram quando da pandemia, um dos primeiros alvos a ser atingido, limitado em sua atividade, foram as igrejas? Enquanto outros eventos poderiam acontecer naturalmente, justamente a igreja em que as pessoas, naquele momento de dor, sofrimento e incerteza, precisava de uma palavra, de um conforto espiritual, simplesmente fecharam. Não botaram regras para funcionar, como limitar o número de participantes, o número de pessoas com medidas preventivas, não, simplesmente de forma radical e inexplicável, fecharam. Chegaram ao ponto de prender um padre que estava fazendo uma missa online, sozinho dentro da igreja. Então essas loucuras que acontecem, que me levam a acreditar que não faz sentido um evangélico cristão caminhar com partidos de esquerda. Não faz. Então as eleições para presidente, eleições gerais, se aproximam. Esse segmento é extremamente importante, é o que vai decidir as eleições, vai ajudar a decidir as eleições. Então, senhoras, senhores, irmãs e irmãos, cristãos evangélicos, não caminhem com a esquerda. Não faz sentido. Não faz sentido. Lembre que militantes de esquerda, militantes do PT, recentemente invadiram igrejas. Primeiro foi uma igreja católica que teve seus fiéis em pleno culto, teve seus fiéis aterrorizados por militantes de esquerda lá em Curitiba. E como se não bastasse, outros militantes no estado, no Ceará, invadiram uma igreja católica, a igreja crente, evangélica, e lá depredaram tudo que podia, destruíram tudo que podia. Se eles fora do poder fazem o que fazem, imagina com o poder na mão. Você não vai poder fazer seu culto. Se fizer, vai ter que ser às escondidas, como é na China, em Cuba e Coreia do Norte hoje, sob o risco de, uma vez sendo flagrado, ser condenado a pena capital, ou seja, pagar com a vida, ou prisão perpétua. Pense nisso. É inaceitável que o cristão brinque de cristão. É inaceitável que o evangélico brinque de evangélico. O comunismo, a serviço de Satanás, não brincam de Satanás. Eles são Satanás de verdade. Pense nisso. Minha amiga e meu amigo, curta, comente, compartilhe esse vídeo ao máximo.
e se inscreva no meu canal no YouTube, Cabo Elson.